Glória a Deus. Que Deus maravilhoso. Sente-se abençoado, sente-se abençoada pelo Senhor, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Irmãos, nós estamos ingressando no mês de março. E é um mês significativamente importante, porque dizem que o nosso país, as coisas começam, se iniciam após o famigerado carnaval, né? Dizem que o brasileiro leva do Natal ao carnaval a vida numa tranquilidade muito grande, que a partir do final do carnaval parece que os trabalhos começam. Isso é uma grande mentira, né? Isso é uma mentira deslavada, porque a gente trabalha manhã, tarde e noite, não é brincadeira não. E na República Federativa do Brasil já começamos, segundo os últimos cálculos, parece que nós já estamos trabalhando 4 meses e meio só para pagar impostos. Né? 4 meses e meio só para pagar impostos. Mesmo assim, o mês de março, ele é significativo porque o Senhor está nos dando a oportunidade de começar mais um mês, de estar mais um mês na presença dEle, de começar a vislumbrar a misericórdia dEle, que está nos acompanhando. E todo o início, obrigado, meu amor, traz consigo uma carga de esperança. É óbvio que não há diferença de um dia para o outro. Astronomicamente, você tem o movimento da Terra, literalmente, ali de 24 horas. Não há diferença entre um ano e um outro. Astronomicamente, é o movimento completo da Terra sobre o Sol. Mas na alma da gente, existe uma luz que se abre no início do ano, uma luz que se renova a cada mês que começa, e uma esperança que se torna realidade a cada manhã, quando o Senhor nos dá a oportunidade de abrir os olhos. E o mês de março é mais um mês que o Senhor está nos dando. O mês de março é mais um motivo de alegria, felicidade, de continuação de projetos, de novos projetos, de algumas realizações, de se alcançar locais que você talvez ainda não tenha conhecido. E é óbvio que o começar na presença do Senhor é significativo. Então, a manhã de hoje é muito especial, porque a gente começa o mês de março já ceando, já comendo do corpo, bebendo do sangue, para ter parte com Ele, e para lembrá-lo, olha, eu tenho parte contigo, e eu creio em ti, e naquele dia eu serei também ressuscitado. O mês de março é significativo porque amanhã, segunda-feira, 6 horas da manhã, a gente está aqui orando. E na terça, nós estamos orando de novo. E na quarta, orando de novo. E na quinta, aí começa a bater aquela saudade. Puxa vida, já vai terminar na sexta a semana de oração. Mas, irmãos, é significativo começar o mês de joelhos aos pés do Senhor Jesus. E é tão gostoso que quando a gente mal ajoelha, mal viu, já acabou. Pastora Geide está dizendo, irmãos, 7 horas, vocês têm que trabalhar. Tem que trabalhar. E olha que amanhã o mundo ainda estará, tadinho, comemorando o pior dos momentos existenciais, a tristeza do carnaval. E a gente vai estar aos pés do Senhor Jesus, buscando o Senhor. Então, nós temos motivos para nos alegrar, nós temos motivos para viver, nós temos motivo para estar na presença do Senhor. Então, hoje é um dia significativo.
Hoje é um dia maravilhoso. Só que eu quero te fazer uma pergunta diversa. E se hoje fosse o último dia da tua vida? Se você tiver certeza absoluta que amanhã você não estaria aqui. O texto que nós vamos explorar esta manhã está ao mesmo tempo em Mateus, Marcos, Lucas, eles se completam, são os evangelhos, Marlene, sinóticos, sob o mesmo ângulo de vista, só que cada um vê de uma forma, e aí quando você junta, você tem um quadro maravilhoso da vida de Cristo. Eu quero usar como texto básico o que lemos no início, Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. A crucificação começa a partir do versículo de número 33. E nós lemos o texto até o versículo 43, no início de toda esta manhã maravilhosa. Veja que interessante. Você tem Cristo vindo de toda uma sequência de injustiças. Tudo se transformou após o beijo do discípulo amigo. O Salmo 22 diz que ele foi beijado pelo amigo e traído pelo amigo. Sim, Judas era amado por Cristo. Um dia pregaremos sobre isso. E após o beijo de Judas, ele é preso, ele é interrogado, testemunhas falsas são contratadas, ele tem toda aquela sequência de dor, ele tem toda aquela sequência de escárnio, ele tem toda aquela sequência que você conhece de não sabemos o que fazer, que vai para um canto, é visto que ele é inocente, vai para outro, a contestação inequívoca de que ele é inocente. Os trâmites processuais para a decisão da morte dele foram todos, absolutamente todos, modificados ao alvedrio daqueles que, naquele momento, eram juízes. Não se obedeceu o devido processo legal. Passaram por cima de todas as normas. Tinham que condená-lo de todo jeito. Testemunhas falsas foram pagas para que o Filho unigênito de Deus, naquele dia, morresse, falecesse e entregasse sua vida. Mas é óbvio que, quando você lê as últimas palavras dele, você vê que ele está no controle de tudo. Você vê que não o mataram, ele entrega a sua vida. Você vê que ele é dono de toda a situação. Você vê que ele está ali para cumprir exatamente o que estava na palavra de Deus. E é num momento crítico como esse que 3 cruzes são levantadas naquele local chamado Calvário. À direita, um bandido contumaz, terrível, frio, calculista, maldoso, e que por seus pecados ali estava. À esquerda, o seu companheiro, atroz, e que, pelas últimas palavras na cruz, você vê que era tão terrível quanto o primeiro. E no meio, o Salvador, um inocente, um homem cuja vida foi exemplo para todos, um homem cuja existência foi motivo de contradição, porque muitos olhavam para ele e diziam: quem é este?
E alguns diziam, é um embusteiro, é um maluco, é um insano, que vem lá do norte da Galileia, e vamos ser francos, o que pode vir de bom lá de cima, da Galileia dos gentios? Alguma coisa de boa pode vir lá de cima? Outros olhavam para ele e diziam, é a nossa esperança, é o último motivo de viver, aqui está a última possibilidade de existência, ele é o Filho de Deus. E aí, nessa contradição imensa entre um fato e outro, ele se cala durante todo o seu ministério. Ele, às vezes, manda que as pessoas não digam aquilo que ele faz. Ele tem interesse em se manter, de alguma forma, secretamente, quanto ao seu posto de Messias, até que lá na frente ele mesmo se revela para os seus discípulos, dizendo, sim, eu sou o Filho de Deus. E eu vim salvar a humanidade. E aí, 3 cruzes são erguidas naquele dia. 9h da manhã. Exatamente aqui, no início de nossa ceia. E o Filho de Deus é ali erguido no pátibulo da vergonha, para que a ira de Deus sobre ele recaísse de forma inequívoca, para que todo aquele que olhasse para ele, num primeiro momento de relance, não entendesse o que ele estava fazendo ali. Mas depois a humanidade compreendeu, por intermédio da revelação do próprio Espírito Santo, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importava que o Filho de Deus fosse também o quê? Levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É num contexto lindo como esse, em que a salvação escorria no sangue inocente, devidamente derramado por mim, por você, é num contexto como esse que 2 homens ali estão. E segundo Mateus, se você voltar comigo rapidamente a Mateus, sem fechar o texto de Lucas, esses 2 homens, no início ali, eles não compreendiam o que estava acontecendo, e os 2, absolutamente loucos, insanos, com as dores que eles estavam sentindo perante a crucificação, eles eram mais 2 que junto com todo mundo gritava, mas você não é o Filho de Deus, então desce daí, você não é o Filho de Deus, desce daí, e salva-nos também. Porque se você pegar Mateus, abra Mateus, lá no capítulo de número 27, olha que interessante, quando você pega a crucificação, você vê que, lá no versículo de número 38 diz, e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Aí vem o vitupério, todo mundo, versículo 39, e os que passavam blasfemavam contra ele, meneando a cabeça e dizendo, tu que destróis o templo em 3 dias e reedifica, salva a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Adivinha quem são esses? Que falam do templo, e que dizem, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Isso aqui são os grandes homens de Israel, sacerdotes, profetas. Isso aqui são escribas. Isso aqui é gente que conhece sobre templo, conhece os meandros da religião. É esse tipo de gente que fala aqui. São os saduceus, são os fariseus, são os escribas, os herodianos. Aí vem o versículo 41, e da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, escribas, anciãos e fariseus, escarneciam, dizendo, salva os outros, se és reis de Israel, então desce da cruz, salva-te a ti mesmo, e creremos em você. Confiou em Deus? Agora desce, não é filho de Deus.
e os que lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. Olha o versículo 44. O mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. No início da crucificação, volte para Lucas 23, os dois salteadores estavam olhando para ele e dizendo: se és filho de Deus, desce. Não é rei de Israel? Desce, salva a ti e a nós. É num momento como esse, depois de uma sequência terrível e avassaladora de injustiça, e depois de ouvir da multidão, dos reis, dos sacerdotes, dos principais, do povo que estava passando, desce. Não és um filho de Deus? Desce. Salva-te. Salvou todo mundo, fez tudo por todo mundo, desce e salva-te. E depois de ouvir até por quem estava do lado, desce e salva, não é o filho de Deus, vamos. Ele olha para o céu, ainda acreditando que é de Deus, seu filho amado, e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o quê? O que fazem. Um dia vamos conversar sobre cada uma das 7 frases da cruz. Nada tirou dele a certeza do que ele era. Filho de Deus. E nada tirou do coração dele o que ele tinha. O mais puro e perfeito amor. Amor que transcende a visão absolutamente incorreta de todos os fatos que estão acontecendo. Amor que transcende absolutamente todo o vitupério. Amor que entende o futuro longínquo e entende que aquele ato é a vontade do Pai, para que um dia todos fossem recebidos de volta pelo próprio Deus. Quando ele fala isso, um dos dois, olha que fantástico, um dos dois, Lucas 23, versículo 34, e dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Versículo de número 34. Essas palavras ecoaram, segundo a palavra de Deus, naquele que estava à direita. As palavras, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ecoou em todos, mas atingiu diretamente o coração de um dos bandidos que estava à direita. E esse que estava à direita começa a olhar para Cristo de forma diferente. Começa a ver de forma diversa, começa a entender os fatos de forma absolutamente única. E vê blasfêmia. E vê ele dizendo: Pai, perdoa. E vê blasfêmia. E vê ele dizendo: Pai, perdoa. De tal forma que quando o seu companheiro de vida inteira de crime, e aqui não pense que é um bandidinho qualquer, para chegar à crucificação, o Império Romano destinava esse tipo de morte para os piores criminosos existentes.
Então aqui é gente que supera o que hoje nós conhecemos como Fernandinho Beiramar. Você entendeu que tipo de gente é essa? Que está ao lado de Cristo. Você entendeu o que esse tipo de gente talvez tivesse produzido na sociedade? O desespero de pais e mães chorando pelas várias mortes que talvez esses homens tivessem tido. Havia um clamor pela crucificação deles. O desespero de famílias que tinham perdido bem, patrimônio, em razão da maldade de homens como esse. E será que não, de repente, a violação de mulheres? Para chegar a um ponto dessa morte, eles tinham que ser absolutamente abomináveis. Gente que se hoje existisse no Brasil não morreria, mas tinha que viver na solitária. Tamanha a adversidade, a agressividade, a monstruosidade desses homens. E aí o que está na direita, ele ouve, e ele olha, e ninguém sabe o que acontece. Mas algo na cabeça dele começa a mudar, porque o da esquerda, de novo, provoca Cristo, dizendo, se tu és o Filho de Deus, desce, desce daí, desce agora, vem, mostra e salva nós. Aí, versículo de número 39 diz, do capítulo 23 de Lucas, acompanhe. 39, e um dos malfeitores que estava pendurado, blasfemava contra ele, dizendo, se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro o repreendia. Tu não temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, estamos recebendo o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ô maluco, a gente está aqui porque a gente merece. A gente está aqui porque a gente cavou. A gente está aqui porque a nossa vida nos levou a esse ponto. Agora quem está aqui no meio, este não merece. Este é justo. E aí, como ninguém sabe, de que forma ninguém entende, versículo 42, ele diz, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Eu creio em ti. Eu sei que tu és rei. Eu talvez não esteja entendendo direito as coisas aqui, mas tu és rei. Não precisa me tirar daqui, porque eu estou aqui, por causa da tua palavra. Tu mesmo disseste, aquilo que o homem planta, isto ele colhe. Mas olha, depois que tudo isso passar, que tu entrares no teu reino, lembra de mim, porque eu te pedi misericórdia. A partir desse momento não é a Bíblia. A partir desse momento são deduções que eu faço. E as faço com temor e tremor diante do Senhor, com medo de ensinar algo que aqui não está. Então, diante do meu Deus, eu quero abrir os olhos de cada um de vocês
talvez daquilo que tivesse acontecido naquele dia. Primeira hipótese deste homem ter falado o que falou e ter tido a revelação que teve. Primeira hipótese. Era judeu. E não tem como dizer que não era judeu, porque romano nenhum morria crucificado. Por isso que Paulo, quando morreu, decapitaram. Porque é uma morte rápida, indolor e absolutamente digna à luz do que é uma crucificação. E Paulo só morreu assim porque era também cidadão romano. Por que esse homem morreu? Judeu. E você sabe como é que um judeu crescia em qualquer parte da Palestina? O pai olhava para ele e dizia, todos os dias, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Todo dia. Não se dizia, fala papai, fala mamãe, se dizia, Shema Israel. Agora, não é porque você diz para uma criança, amarás o Senhor teu Deus, não é porque você circuncida uma criança ao 8º dia e leva até o templo que ela vai crescer na presença de Deus. Todo mundo sabe disso. A paz aqui dentro, que nós estamos orando pelos seus filhos, para que eles voltem, mesmo você tendo dedicado uma vida de criação. Há pais que choram porque foram ausentes, porque não ensinaram, porque não oraram, porque ao invés de abraçar o filho e dizer não existe igreja correta, criticavam a igreja perante o filho e pastores. Aí você quer que seu filho seja o quê? Crente. Agora há pais aqui dentro que sempre amaram a igreja, sempre amaram o pastor, sempre amaram a casa de Deus, mas ensinando, o menino se perdeu na vida, como este aqui. Este aqui cresceu. A Bíblia não diz de onde ele veio, mas talvez de regiões muito pobres. Ele era bandido bastante conhecido. E quando você lê alguns livros de o Novo Testamento no seu tempo, principalmente livros que falam da bandidagem, você vê que o sistema era tão maligno, tão terrível, Roma era tão opressora do povo de Deus, que os impostos eram tão altos, tão altos, tão altos, tão altos, que algumas famílias tinham que vender suas propriedades, depois vendiam seus próprios filhos, e na medida que não tinha mais nada o que vender, e mais nada o que ter, e como produzir, pagar os impostos, saía roubando. É óbvio, eu vou morrer de fome. Eu vou roubar. Eu vou ver meus filhos se acabando de fome. Eu vou roubar, eu vou vender meus filhos como escravo. Eu já vendi. Eles já tiraram de mim tudo. Eu vou roubar. Roma não rouba da gente, a gente rouba de Roma e também dos judeus. Está tudo junto. Daí o ódio muito grande por publicanos. E daí o fato de eu achar que Mateus, tadinho, toda vez que orava, do lado de Jesus, orava de olho aberto. Que era ex-publicano, né? E do outro lado estava Simão, Zelote, que matava todo mundo. Mas bem, voltando para cá. Escute! O menino entra na bandidagem, seja por que motivo for, entra na bandidagem. Mas eu creio, a Bíblia não diz, eu creio que esse menino, antes de entrar na bandidagem, eu creio que ao andar com seu pai ao templo e ver todos os sacrifícios que seu pai levava, e ver todos os sacrifícios que eram feitos, e ao entender
ao entender que quem tinha que morrer era o papai, eu tinha que morrer, mas Deus permitiu que um cordeiro morresse no nosso lugar, isso apontava para algo maior e muito grandioso. Mas isso não foi capaz de tirá-lo do caminho da perversidade, da maldade, da iniquidade, do roubo. Só que no dia da sua morte, ele viu o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do quê? E ele disse, agora eu entendo o que eu via quando pequeno. A Bíblia não diz isso. Isso é uma dedução que eu faço. Porque ninguém do nada chega à compreensão que esse homem chegou, se não houvesse antes, por parte de Deus, uma prévia semente da misericórdia de Deus ali. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de quem? De Deus. Mas existe aqui uma segunda hipótese, há uma segunda possibilidade de sim, independente daquele menino ter vivido ou não sua infância exatamente perante o Senhor Deus e a sua justiça, existe a hipótese deste menino, naquele momento específico, vendo todos os fatos, ter por parte do Espírito Santo, a ciência absoluta de tudo, da justiça, do juízo, do pecado e da misericórdia de Deus, e o Espírito Santo ter levá-lo à primeira conversão, e definitiva. Existem as duas hipóteses. A hipótese desse ladrão ter na cruz se lembrado de tudo que via no passado e finalmente entendeu, como aconteceu com Nicodemos, porque Nicodemos, em João 4, quando conversa com Jesus, querendo saber das coisas espirituais, Jesus fala de novo nascimento e Nicodemos diz assim, isso é impossível. Aí Jesus diz, então aguarde, porque assim como foi levantado no deserto a serpente, o Filho do Homem, eu serei levantado. Nicodemos viu Jesus levantado. E Nicodemos entendeu, no dia da crucificação, quem era Cristo. E teve coragem de, mesmo com a posição elevada dele, depois ir até Pilatos, pedir o corpo de Cristo, e junto com José de Arimateia, sepultar Cristo, colocando toda a reputação dele em jogo. Então, quando Cristo foi levantado, muitos judeus entenderam que ali estava o Filho de Deus, retirando o pecado do mundo, e sendo aquele que substituiria todos os sacrifícios do Velho Testamento. Porque eu não posso crer que esse menino também teve a visão. Será que é só Nicodemos, que conhecia profundamente a palavra de Deus, que compreendeu isso? Será que o amor de Deus não atinge pequenos? Mas também não posso deixar de crer na grandiosidade do Espírito Santo, que pode pegar uma pessoa que nunca conheceu nada, nunca viu nada, nunca teve vislumbre nenhum da glória de Deus, foi criado como batata no campo, e de repente o Espírito Santo vir sobre a vida dele e o tomar de tal forma que ele compreende o que muitas vezes aquele que cresceu dentro de uma igreja não compreende. As duas hipóteses são possíveis, porque Jesus, quando fala com Nicodemos, Jesus diz, o vento é livre, ele sopra onde quiser, o Espírito Santo é livre, e ele faz o que quer, na hora que quer, com quem quer.
Então, esse menino aqui que cresceu e virou bandido, pode também ter sido filho de um pai que não queria nada com o templo, que nunca falou dele, Shema Israel, o Senhor é Deus e o único Deus. Pode ter sido também filho de alguém que o criou dizendo, teu pai é bandido, vê se vira um bandido de primeira e vamos roubar o mais possível, sem temor nenhum. E que Deus, no seu infinito amor, no último dia da vida dele, alcança o coração dele com graça e com misericórdia. E aí eu venho essa manhã, diante dessa dúvida, ele conhecia ou não o Evangelho? Chamar você para uma certeza. Uma certeza. Você tem o que ninguém tem. Você tem a palavra da salvação. Você tem um ministério que ninguém tem, e é o maior de todos, que Paulo chama em 2 Coríntios de um ministério da reconciliação, que é anunciar que Deus ama e quer reconciliar o mundo consigo, e está reconciliando o mundo consigo por intermédio do seu Filho. Escute, pregue a todos, fale do Senhor a todos, diga que o Senhor ama a todos. Em primeiro lugar, o teu filho, a tua filhinha, esse ser pequeno. Fala que ele está indo para o inferno. Há cultos familiares na minha casa, em que a gente está abrindo a Bíblia e lendo e buscando o Senhor, em que eu olho para os meus 2 filhos e eu digo, o destino de vocês é o inferno. Vocês nasceram já com uma natureza que vai levar vocês ao lago de fogo e enxofre. Não é porque são meus filhos e netos da Loide que vocês vão para o céu, não. Ou entende que o Senhor é Senhor, e que o Senhor ama, e que precisa dele, tem que pedir perdão, ou vocês vão para o inferno. Seja homem. Olha para o teu filho e para a tua filha e diz que Deus amou ele de tal maneira que enviou o próprio filho dele, unigênito, para morrer por ele, e ensina o amor de Deus, e mostra para ele que sem Cristo, ele está indo para o inferno. Ele vai gostar? Não. Ele vai aceitar? Não. Ele vai te achar radical? Sim. Mas fala o Evangelho. Fala que o Senhor é Deus e misericordioso. Sabe por quê? Porque talvez você e eu não vejamos. Mas se ele tiver um último suspiro na vida, ele pode estar numa cruz, sem a possibilidade de retorno por todos os erros que ele fez. O Espírito Santo vai lembrá-lo e vai dar a ele uma nova chance. E teu filho não estará no inferno. Fale para os amigos. Fale para os teus amigos de serviço. Há um Deus que salva. Porque eles podem rir de você. Eles podem criticá-lo, eles podem simplesmente dizer, nós não acreditamos. Gente, graças a Deus, eu e você não precisamos convencer absolutamente ninguém de nada, ninguém de nada. Quem convence é o Espírito, a gente só fala. E é sério.
Você vai ver aquele amigo louco, insano, maluco. Toda segunda-feira ele chega com cheiro de cachaça. A gente sente de longe. Se ligar um isqueiro, acender um fósforo, é capaz da repartição pública explodir. Sabia que esse tipo de gente, de vez em quando, ouve o Evangelho e diz, é isso que eu preciso, e larga tudo e vem para o Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja o quê? Salvo. Jesus salva até quem está na cruz. Jesus salva e alcança, o amor de Deus alcança até aqueles cujo pecado foram tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, que não tem mais como voltar das consequências do pecado. Tem gente que a vida de pecado as levou a estar tão longe, que eles não têm mais como retornar. Não há mais cura, não há mais possibilidade de uma nova vida, não há mais possibilidade de recomeço. Deus nos ama tanto que até estes, no seu último momento, podem ser alcançados pela misericórdia de Deus. Mas é preciso ter alguém do lado, dizendo, Pai, perdoa, porque não sabe o quê? Tem que ter. Tem que ter alguém do lado anunciando uma palavra diferente. Tem que ter alguém do lado dizendo que Deus é bom. Tem que ter alguém do lado que mesmo estando sofrendo com as mesmas consequências e mesmo não sendo injusto, mas está ali com o injusto, ali é colocado para que o injusto alcance a salvação. E eu e você somos estes. Meu filho mais velho, aos 10 meses, foi acometido de uma doença que ninguém sabe de onde veio. E que tomou todo o corpo. Os irmãos sabem disso. No último remédio, o médico me chamou no canto. Ele não ia falar isso para a mãe. Ele falou para mim, ele disse, é o último remédio que vamos dar. Não há chance nenhuma do teu filho. Pode encomendar o caixão. 2 dias depois, eu estava na igreja, o antigo grupo Plenitude ia cantar, a irmã Inês chegou tremendo, com medo de falar comigo, tadinha. Era nova na igreja, ela disse, olha pastor, 7 dias o Senhor vai devolver teu filho. Sete dias o Senhor devolveu meu filho. Para quê? Para que eu e minha esposa possamos visitar hospitais e dizer, Deus é bom. Você entendeu que Deus nos coloca em posições dificílimas, tal como colocou seu filho amado, para que o amor dele alcance gente impensável. Você sabe por que você sente essas dores atrozes no seu corpo? E já fez tudo e não passa? É para simplesmente, no momento em que você estiver ali no hospital,
Todo mundo reclamando, e você dizendo, realmente está doendo, mas Jesus está aqui com a gente, né? Você entendeu? Você entendeu porque é ceguinho? É para dizer assim, olha, estou ceguinho, mas Jesus está me dando chance de ver um pouquinho mais. Você entendeu? Você entendeu que Jesus foi colocado numa cruz para alcançar um homem? Sim, nos salvar, mas para alcançar um homem. Você está entendendo? Porque o teu coração não vai voltar a funcionar. Porque talvez Deus queira você com esse coração, e médico não entendendo, para médico dizer, meu Deus, e eu não acredito em você. E aí está chorando pelos cantos. Está reclamando de quê? Paulo tinha uma doença terrível. Eu acho que era os olhos. Pelo que ele escreve para os irmãos amavam tanto Paulo, que Paulo disse, eu sei que se vocês pudessem me dar o olho de vocês, vocês me davam. Eu tenho interpretação, talvez, que o problema de Paulo estava nos olhos. Mas pode ser outra coisa. Ele orou 3 vezes. Para um judeu orar 3 vezes é que a coisa está feia. Deus olhou para ele e disse, a minha graça te basta. Você acha que Deus teve prazer em moer o seu filho? Você acha que Deus do céu olhou e ficou, ai que eu estou feliz arregaçando Cristo, meu filho amado? Você acha que Deus tem prazer em te ver na posição de sofrimento que você e eu estamos? Você acha que o Senhor tem alegria? Se Ele tem alegria, então por que Ele está guardando para nós um corpo celestial? Com tudo. Mas nós não somos pentecostais? Por que Deus não curou? Sim, a gente é pentecostal. Por que Jesus não desceu da cruz? Por que teve que ser enterrado? Por que teve que ser humilhado? Por Deus. Quando o Senhor quiser te curar, Ele vai curar. Quando o Senhor quiser realizar, Ele vai realizar. Se o Senhor quiser usar médicos, Ele vai usar. Mas se o Senhor quiser nos manter na cruz, louvado seja o nome dEle, porque alguém tem que ser alcançado. Paulo disse, eu sei viver a fartura, eu sei viver a necessidade, eu sei viver com muito, eu sei viver com pouco, eu sei viver doente, eu sei viver sadio, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não estou pregando aqui essa manhã que você tem que estar na cruz e viver na cruz e se alegrar pela cruz. Não estou falando isso. O que eu estou falando é que o próprio Cristo alcança. E Paulo, em Filipenses, diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Subsistindo em forma de Deus, não aprove ser maior do que Deus e não usurpou essa posição. E se humilhou. Humilhou até a morte de quê? Vamos juntos? Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem nos céus, na terra e debaixo da terra, e
toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai te alegrar, vai viver feliz, vai viver contente, também nas limitações, nas dores, nas angústias, porque em tudo nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor quer nos usar com todas as limitações para alcançar limitados como nós. O mundo precisa de gente que faz hemodiálise cantando. O mundo precisa de gente que está com um pé doendo e dizendo glória a Deus. O mundo precisa de gente que não enxerga e diz, um dia eu vou ter olhos para ver o que ninguém vê, que é Deus, e Deus é Espírito, ninguém vê, e eu vou ver Deus. O mundo precisa de gente que está com o coração parando, entupido, arrebentado, e dizendo, Deus é bom, mais um dia. Sabe por quê? Porque quando o mundo nos enxergar crucificados com Ele, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, o mundo vê o próprio Deus em nós, e se volta para o Senhor Deus, e o recebe. Então, bendito seja o Senhor, por todas as coisas, e bendito seu Filho, amado Jesus.